Olá, olá meus queridos, eu sou o professor Augusto. Realizaremos nesse vídeo a correção da prova de Biologia da UFPR 2017. É a primeira etapa da correção dessa prova. São 4 questões rapidinhas para a gente treinar e obter o melhor resultado possível no seu vestibular. Vamos à correção. Então vamos lá, pessoal. A primeira questão é de imunologia, imunidade ativa, passiva, quando é que é o antígeno, quando é que é o anticorpo. É importantíssimo isso agora para a Covid-19, né? A produção de novas vacinas. Então vamos lá. Tem 2 textos. Essa é a questão 37. Então veja o texto 1. A candidata é uma vacina que poderá proteger os seres humanos da esquistossomose. Passou da fase inicial dos testes clínicos. Totalmente desenvolvida no Brasil, ela tem como alvo o verme Schistossoma mansoni, que provoca a doença. O imunizante usa uma proteína chamada de SM14 para que o ataque do parasita no corpo humano seja neutralizado. Então eu até coloquei aqui essa vacina, pessoal, que tem sido pesquisada no Brasil, especialmente pela doutora Miriam Thunder e sua equipe, pelo Instituto Oswaldo Cruz, a Fundação Oswaldo Cruz, né, que pesquisa a vacina há muito tempo já. Então a vacina é SM14. Que ela contém uma substância presente na cercária, naquela larva do Schistossoma mansoni. Que substância seria essa, pessoal? Quando você toma a vacina, você está recebendo o quê? Lembrar que vacina é um tipo de imunização ativa, artificial. Você recebe antígenos, proteínas, geralmente substâncias, para que você produza anticorpos contra aquilo. Então você recebe antígenos para a produção de anticorpos, imunização ativa. No texto 2, pesquisadores da Universidade Estadual do Paulista, Unesp, de Botucatu, conseguiram a autorização do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para iniciar testes em humanos do soro antiapílico. Apis, pessoal, anti-apis, anti-abelha. Né? Então, o soro anti-veneno da abelha. O soro composto por uma imunoglobulina heteróloga. Vamos lembrar que imunoglobulina é um anticorpo. Soros contém os anticorpos já prontos. Soro, imunidade passiva. Vacina, imunidade ativa. Então ele perguntou, a proteína SM14 o que é? É um antígeno. E a imunoglobulina heteróloga porque é feita no organismo de um outro ser vivo e colocado no ser humano, tá? Atua no organismo respectivamente como a proteína que ele falou do Schistossoma mansoni é um antígeno e a imunoglobulina heteróloga é um anticorpo. Então, questão bem importante sobre imunização. Não esqueça, receber antígeno para formar anticorpos na vacina, imunidade ativa. Receber anticorpos já prontos, imunidade passiva. Também muito importante no Enem isso aí, beleza? Então, questão 37, matamos, vamos para mais uma. Agora a questão 38. Essa é uma questão de embriologia bem interessante, viu? Para estudar a expressão de certas proteínas em anfíbios, pesquisadores associaram um marcador fluorescente aos genes de estudo. É o seguinte, pessoal, eles vão marcar genes, é como se marcasse o DNA, tá? Para ele fluorescer em células. E daí ele vai marcar essa célula para seguir o caminho dessa célula. Então, se essa célula for, por exemplo, da mesoderme, se for da endoderme ou da ectoderme, ela vai formar partes corporais. Então, veja lá, ó, marcadores verdes foram associados a um gene e marcadores vermelhos a outro. Células indiferenciadas foram, então, transfectadas com um ou outro desses genes e introduzidas em diferentes locais da gástula. É como se eles marcassem essas células, pessoal, para ver o que ela vai formar na fase de gastrulação de anfíbios. Gástulas de anfíbios, porque a gástula é aquela fase embrionária que forma os folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma, endoderma. Só que olha que interessante, pessoal, ali ó, na parte de baixo da questão, os músculos do animal floresceram em verde, tá? Então, aquela célula que recebeu aquele gene, certo? Então ela floresceu em verde, por quê? Porque eram células para formação de músculos. E a epiderme floresceu em vermelho. E ele perguntou, ao comando da questão, hein?
para produzir esse resultado em que regiões da gástula foram injetados, respectivamente, esses genes. Então, pessoal, coloquei aqui nessa questão para te mostrar melhor uma gástula de anfíbio, tá? Imagine que essa região aqui, apesar de estar em azul, mas ela era aquela que floresceu em vermelho, olha aqui, ó, em vermelho. Então, pessoal, se florescer em vermelho, é o quê? É ectoderma, porque vai formar a epiderme do animal, entende? Eles colocaram genes nessas células aqui, para seguir o caminho. Ela floresceu, essa célula, então, devido a esse gene fluorescente ali, ela acabou florescendo em vermelho. E qual é o destino dessa célula? Ela se destina a formar epiderme do animal, sistema nervoso, porque elas são aquelas células de revestimento do embrião. Ectoderme forma células de revestimento, tá? Formando no corpo do embrião epiderme, sistema nervoso, cavidade bucal, anal, certo? E a mesoderma, pessoal, aqui está em vermelho no desenho, mas essas células mesodérmicas aqui, que eu estou apontando agora no meu mousezinho, ela floresceu em verde, na verdade. Floresceu em verde. Então, verde vai ser o quê? Células mesodérmicas que formaram o músculo do animal. Então, eles colocaram genes aqui nessa região, tá entendendo, turma? Aqui. E colocaram genes aqui. Aqui floresceu em vermelho, aqui floresceu em verde. Então, em verde, mesoderme, forma musculatura, tecidos conjuntivos, os rins, gônadas também. E em vermelho, especialmente, a epiderme. Isso é bem cobrado em vestibulares, hein? Se fizesse endoderme aqui, ó, a pessoa formaria o tubo digestório do animal. Então, isso é uma fase de gastrulação, porque é na gástula em que se formam os folhetos embrionários. Entendeu, né? Então, eles fluoresceram células, na verdade, pessoal. Aí a marcação verde, mesoderme, porque formou o músculo, tá? Então, o músculo acabou florescendo em verde, porque indicando que a mesoderme formou esse músculo, beleza? E em vermelho, a ectoderme acabou formando a epiderme. Então, resposta, respectivamente, mesoderma e ectoderma, tá? No tecido embrionário. Então, é bem tranquilinha a questão. Cuidado, pessoal, que eles apenas marcaram células. A resposta é a seguinte, eles marcam células para seguir o caminho dessas células. Cada tipo celular, ali na fase de gastrulação, vai dar origem a um tipo de tecido, certo? Essas são as células embrionárias. Então, tranquila a questão número 38. Vamos a mais uma, tá bacana isso aqui. Agora uma questão de biologia celular, de bioquímica. Bem interessante essa questão, viu? Típica da primeira fase da UFPR mesmo. As moléculas mais usadas pela maioria das células para os processos de conversão de energia. Pessoal, energia metabólica, são os carboidratos lá. Apesar de os lipídios serem mais energéticos, lipídio fornece o dobro de energia de carboidrato, tá? Mas as mais usadas energeticamente são os carboidratos. Primariamente, a substância usada primeiramente é o carboidrato. Em média, o ser humano adulto tem uma reserva energética na forma de carboidratos que dura um dia. Mas a reserva lipídica pode durar um mês. Por que eles usam o carboidrato mais rapidamente, pessoal, e deixam armazenado o lipídio? O armazenamento de lipídios é vantajoso sobre de carboidratos. E ele pergunta por que o lipídio é o quê? Qual é a característica do lipídio? Pessoal, lipídio, ele reserva energia sem acumular água, porque são hidrofóbicos. O lipídio hidrofóbico, eu coloco nessa questãozinha aqui, ó. Ei, olha, vamos fazer algo? Desculpa, pessoal, não posso me juntar a vocês. Então, aí eles dizem, seu hidrofóbico, tá? Então, o lipídio é o hidrofóbico. Para se entender melhor, olha aqui, ó, pessoal. Na questão, eu coloco aqui uma imagem bem interessante sobre o que é o lipídio insolúvel em água. Então, pense, o lipídio não chama água. Imagine se o lipídio, pessoal, armazenasse energia sendo dissolvido em água ainda, tendo água ali junto, ia dar muito peso corporal. Olha que os lipídios fogem da água. Então, ele é hidrofóbico, fobia, aversão à água. Vamos lembrar da membrana plasmática, aqui eu coloco uma outra imagem de membrana. A membrana tem essa parte aqui, ó, hidrofóbica. Lembra a camadinha ali da membrana, pessoal? Os fosfolipídios, a dupla camada fosfolipídica da membrana. Então, essa cabeça aqui do fosfato, ela tem afinidade com a água, mas a água não passa pela camada lipídica, por essa aversão do lipídio à água, e hidrofóbico, tá? Então, é só entender assim, ó, o lipídio,
ele não se ligaria à água, né, pessoal? Então ele pode armazenar a energia, ser uma importante reserva energética, não dando peso corporal ao animal. Tranquilo? Então, bem interessante essa questão, viu? Bem interessante. Então, não é porque ele é isolante elétrico, ele é isolante elétrico, né, pessoal? Mas acontece que a vantagem de armazenar em lipídio é porque ele não resulta em peso corporal, consequentemente não se ligando à água, é porque ele é majoritariamente hidrofóbico, certo? Então, lipídios hidrofóbicos. Uma questão de biologia celular bem interessante, sobre a bioquímica celular, tá? Agora, a questão número 43 dessa prova, que é a nossa última, que é a nossa quarta questão de hoje, da UFPR de 2017, é uma questão de zoologia também bem interessante. Cada item eu vou colocando um animal para vocês, para mostrar a imagem e a explicação fica bem legal. Ele fala durante a metamorfose, a transformação da fase larval para a fase adulta, né? O animal sofre alterações marcadas na estrutura do corpo. Contudo, a magnitude dessas alterações varia entre grupos animais. Sob esse tema, considere as afirmativas. Olha a primeira. Em quinidários, tanto pólipos como medusas apresentam o mesmo sistema respiratório. Pessoal, vão lembrar dos quinidários lá, lembra? Coloca a imagem aqui. Pólipos e medusas. Eles apresentam a mesma forma de trocas de gases. Na realidade, eu tenho não vou tanto a favor dessa afirmativa, apesar que ela foi considerada correta, mas é que ele não tem o mesmo, ele não tem sistema respiratório, esse tipo de animal. Ele não tem sistema circulatório, excretório, não tem esses sistemas. Ele quis dizer que eles apresentam a mesma forma de trocar gases, daí isso é verdadeiro, tá? Mas não tem bem um sistema. Portanto, pessoal, o ar entra pela epiderme deles ali e passa por difusão. Eles consideram verdadeira. A questão, eu acho uma sacanagem isso, que a gente ensina que não tem sistemas, né, pessoal? Alguns sistemas, ele já tem o sistema digestório, uma cavidade cardiovascular, o nervoso difuso, mas o sistema mesmo respiratório eles não teriam, tá? Mas eles deram como verdadeira essa afirmativa, certo? Veja na 2. Larvas e adultos de equinodermas normalmente têm o mesmo tipo de simetria. Pessoal, equinoderma, estrela do mar, por exemplo, a simetria é bilateral na larva. Olha aqui, ó. Se você cortar assim a larva, é só um plano de divisão do corpo. É como se você cortasse assim o teu corpo, ó. Simetria bilateral, só o plano sagital. Já o adulto tem a simetria radial, ó. Você pode cortar assim, 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 como uma roda lá, tá? Então, tá errada essa afirmativa, porque a simetria é diferente em fases diferentes de vida. Na 3, girinos e sapos diferem em seus sistemas respiratórios. Aí sim, pessoal, sistema respiratório. Porque daí, o girino respira por meio de brânquias e o sapo adulto pela pele úmida que eles têm. Especialmente a principal deles é a cutânea. Tem pulmões também, não tão desenvolvidos. E tem aquela bucofaringe, a mucosa interna aqui da faringe, que eles também respiram por ali. Mas, pessoal, é especialmente cutânea, então diferentes formas. A larva por brânquias, adulto cutânea. Verdadeira, afirmativa 3 também. 1 e 3 são verdadeiras. Na 4, em algumas espécies de borboletas imaturos, tá? Podem ter uma dieta completamente diferente da dieta dos adultos. Pessoal, borboleta imatura, o que ela é? Aquela lagarta, olha aqui, ó. Que ela come, é um animal que mais come proporcionalmente ao seu tamanho. É aquela praga de lavouras lá, né? Come, herbivoria, ataca as plantações. E o adulto come néctar, seiva de planta. Na verdade, ele come pólen, néctar, né? Então, ele tem hábitos diferentes. Isso caiu na prova do Enem também anterior aí, de anos anteriores, passados, mais recentes. Então, a forma de nutrição é diferente. Eles têm nichos diferentes ecológicos, lembra? Hábitos diferentes, mas no mesmo animal. As populações não competem entre as fases de vida dele, tá? Então isso é muito interessante, pessoal. Aí evita-se a competição entre larvas e adultos ali, eles comem comidinhas diferentes, tá? Bem tranquilinha a questão também, 4 também verdadeiro, ó. Então a dieta é diferente. Agora na 5 ele fala que larvas e crustáceos comumente mudam do estado séssil. Séssil é o fixo, para livre, a fase livre durante a sua metamorfose. Pessoal, aqui eu mostro a metamorfose de um camarão, por exemplo, um crustáceo clássico, né? Que tem aquelas fases larvais. Dou você aquela larvinha náupilo, a protozoeia, e vai desenvolvendo para mises.
Então as larvas não são sésseis, elas não são fixas. E o adulto também não é. Quem é fixo é aquele animal que é o adulto, é aquela craca quando adulta, tá? Mas mesmo assim a larva é móvel, pessoal. Portanto, nada a ver falar que a larva é séssil e o animal seria livre depois quando adulto. Não, não. Portanto, a 5 está incorreta. Mostramos todos os animais para vocês. Então seria 1, a 3 e a 4 verdadeiras. Mais uma correção da UFPR feita 2017, tranquila. Grande abraço, pessoal. Muitos estudos. Tchau, tchau.